Morning, guys. Bom dia. Rapaz, tem gente que nem mais me conhece. Pessoal de manhã, eu estou sempre em São José dos Campos de manhã. Então nós já temos irmãos aqui que nem sabem mais quem eu sou. Então é por isso que eu estou aparecendo aqui hoje de manhã, porque eu ainda estou vivo, gente. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós tomamos uma decisão no conselho de nós estarmos em todas as plantações, pelo menos uma vez por mês, eu estar numa dessas plantações, isto é, eu virei um apóstolo de verdade. Eu sei que reformados não acreditam em apóstolos, né? Mas eu sou um apóstolo nesse sentido, né? De que a gente de alguma forma está plantando novas igrejas e coordenando essas plantações. Eu planto em São José dos Campos, o Luiz está plantando aqui em Itaipuaçu, lá em Itaipuaçu, e o pastor Alessandro me ajuda absurdamente na condução desta igreja aos domingos, como igreja mãe dessas plantações, e queremos plantar mais ainda uma igreja. Pelo menos nós temos o objetivo de plantar mais uma igreja e aí então formarmos o nosso presbitério como igreja presbiteriana. Isso é extremamente importante, por isso que eu peço que você continue orando por nós, investindo, seja generoso. Nós não estamos gastando o nosso dinheiro com nada além do Evangelho, como missionários, como plantadores de igrejas, para que o reino de Deus avance. E esse tipo de generosidade, ela de fato se multiplica 100 por 1. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, São José dos Campos, depois de um longo tempo de muitas dificuldades por causa da Covid, lá as pessoas não são como os cariocas, né? Elas realmente são muito reticentes a sair de casa na Covid, entrar em lugares assim e tal, desse tipo, e eu acho que não está errado nesse sentido, mas com a vacinação, o avanço da vacinação, as pessoas estão começando aí na nossa comunidade, nós estamos devagarzinho crescendo e eu acredito que em breve Deus vai fazer coisas mais ainda incríveis no nosso meio. O Luiz também está fazendo excelente trabalho em Itaipuaçu, já está fazendo a sua nova classe de integração com mais de 10 novos membros. E isso é maravilhoso, porque nós estamos em prol do Evangelho. Nós não estamos gastando dinheiro conosco, nós não estamos aumentando os nossos salários, nem nada disso. Nós estamos usando todo o dinheiro que entra para a condução e a manutenção desta igreja, porque é extremamente importante, mas também para nos ajudar nas plantações. Eu estou quase sendo expulso do hotel em São José dos Campos, mas ainda não, né? Porque eles estão vendendo a parte onde nós nos reunimos. Eu quero que você saiba, nós pagamos R$180 por domingo para estar neste hotel. Nós temos ar-condicionado, nós temos tudo, pode imaginar. E se nós sairmos do hotel, um espaço para a gente estar custa em torno de 5 a 6 mil reais. É um salto enorme. Então nós estamos orando a Deus para esse negócio melar lá. É uma brincadeira, nós não fazemos isso. Mas a gente está orando a Deus para que a gente consiga ganhar um tempo, até pelo menos no final do ano, e a gente não sabe. Eu estive essa semana lá com uma dona de um salão de festa, que fica 2 ruas após o hotel, mas os custos são muito elevados. Então a gente já está procurando um outro hotel para ver como é que a gente faz isso, mas o ideal é que a gente coloque uma placa da igreja, que a gente possa ter a nossa identificação. Isso tem sido muito difícil. Itaipuaçu, graças a Deus, os relatórios que o irmão Luiz, o presbítero Luiz, nos envia, eles são relatórios
maravilhosos. Um outro anúncio que eu queria fazer, nós já decidimos isso no nosso conselho, é que nós vamos pedir a ordenação ao ministério pastoral do presbítero Luiz Carlos. Então ele será ordenado a pastor da IPB e assumirá definitivamente, assim que aprovado, a igreja presbiteriana de Itaipuaçu, no Barroco, tá bom? Nós já pedimos a ordenação dele. Agora nós só estamos cuidando dos documentos, que é extremamente importante, e será uma bênção, porque o Luiz já tem um campo que é marcado. Dito isto, eu tenho 20 minutos em média, não é isso, Douglas? Vamos lá. Bem, bom, irmãos, revê-los nesta manhã. E eu queria conversar com você algo que eu conversei com os meus irmãos na nossa reunião de oração. E não só na nossa reunião de oração, mas eu conversei também lá em São José dos Campos sobre como é a Igreja Presbiteriana Atos e como que nós lidamos com o mundo contemporâneo. Nossa missão, visão e valores é que nós somos uma igreja centrada no Evangelho e tudo que nós fazemos é pelo Evangelho. Então nós somos, nos nossos valores, carismáticos, acolhedores, bíblicos, consistentes, e nós estamos vivendo num mundo extremamente estranho e eu passei então para todas as nossas comunidades, as nossas plantações, como nós pensamos sobre o Evangelho, e eu queria que você ouvisse hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Daniel capítulo 3, no verso 6. A Carrari ela está sendo pega de surpresa, então ela já colocou aí. Diz assim, Daniel capítulo 3, verso 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vou ler a minha versão, que eu tenho aqui também. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Eu queria orar com os irmãos para que as Escrituras pudessem nos orientar nesta manhã sobre o Evangelho e como a igreja IPB Atos, e creio eu, as igrejas presbiterianas se colocam diante do mundo que nós estamos vivendo hoje. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por estar com os meus irmãos, obrigado por poder compartilhar com eles sobre as plantações, sobre a importância das orações, das ajudas que nós temos tido, da generosidade, Senhor, em prol do Evangelho. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra nesta manhã. E que hoje nós, em vez de nos prostrarmos, nós nos ponhamos de pé, diante daquilo que nos afronta, que tenta mudar o nosso jeito de ser. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça isso conosco, de modo que o nosso coração esteja diante do Senhor. E que ser cristão, Senhor, significa ter uma vida mudada e moldada pelo Evangelho. Nós te pedimos que nesta manhã isto aconteça, de modo que cada pai, cada mãe que está aqui, cada jovem, cada menino e cada menina também ponham-se de pé e não se curve aquilo que estão tentando nos fazer adorar. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, deixa eu te dar o contexto para que você entenda, mas esse verso 6 é a negação de Sadraque, Mesaque e Abednego de se prostrar diante de uma estátua de ouro feita pelo rei Nabucodonosor, e a lei era que qualquer pessoa que não se prostrasse diante dos deuses do rei de Nabucodonosor, essas pessoas fossem jogadas numa fornalha ardente. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a servir
aos deuses de Nabucodonosor, ou se prostrar diante da estátua, se curvar diante da estátua de ouro. Isso está descrito em Daniel capítulo 3, foi o capítulo que nós lemos. O rei Nabucodonosor tem um ataque de ódio, de completo ódio. Ele se transforma numa pessoa extremamente alucinada. A ideia que a gente tem, o que o texto nos mostra, é por que Nabucodonosor teve esse ataque de ódio contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque se você ler um capítulo anterior, no capítulo 2, no verso 47, eu vou ler aqui, eu não pedi para Rafa Breni colocar, mas no verso 47, quando Daniel interpreta o sonho dos reis, olha o que diz no verso 47. Respondeu o rei a Daniel, Nabucodonosor, tá? E disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar estes mistérios. Então, olha o que Nabucodonosor diz do Deus dos cristãos: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Então, por que Nabucodonosor fica completamente irritado com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Justamente porque no capítulo anterior, Nabucodonosor reconheceu o Deus dos cristãos. Ele reconhece o Deus de Israel. Então, no versículo 3, ele diz: é justo que você, então, Daniel, por eu ter reconhecido o Deus de vocês, que vocês também reconheçam os meus deuses. Porque eu reconheci o de vocês. Eu disse que o Deus de vocês é o Deus dos deuses e é o Deus dos reis. Então não é justo que agora, quando eu faço uma estátua de ouro e coloco sobre a Babilônia, e então eu envio um decreto que todos devem se prostrar, e vocês simplesmente não se prostram. Vocês se recusam a se prostrar. Então, o que estava acontecendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi apenas que a fé dele os colocaram em risco, ou os colocou em risco. Não era esse o ponto de Daniel e do que estava acontecendo aqui. Não era a fidelidade a Deus, não era apenas a fidelidade a Deus que estava colocando Sadraque, Mesaque e Abidnego em risco, mas foi a recusa de Sadraque, Mesaque e Abidnego de também reconhecer os deuses de Nabucodonosor. Nabucodonosor não se importava com a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele já sabia que todos os dias, às 3 da tarde, as janelas se abriam, ele orava ao Deus de Israel. Nabucodonosor não tinha nenhum problema com isso, não tinha um problema com a fé de Sadraque, não tinha problema com a fé de Mesaque ou de Abidnego. Ele já sabia disso, mas Nabucodonosor fica completamente irritado, porque ele diz: se eu me rendi ao seu Deus, por que vocês agora não querem se render ao meu Deus, aos meus deuses? Por que vocês não querem fazer isso? Nada mudou hoje, gente. Nós continuamos na nossa Babilônia contemporânea. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. E o que a gente vive hoje é a mesma coisa que Daniel estava vivendo, que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam vivendo. Porque na nova Babilônia, a fé em Jesus não é mais um problema. As pessoas gostam dos cristãos. Eles não têm problemas que vocês creiam em Deus.
Se você disser para um amigo que você é cristão, a não ser lá em São José dos Campos, nós temos uma coisa muito mais forte, mas aqui, no Rio de Janeiro, ninguém tem mais problema com a sua fé. Você pode falar com um amigo espírita, com um amigo católico, com um amigo budista, qualquer pessoa, com um amigo ateu, e se você disser que ama a Jesus, ele vai dizer que legal. Não há mais problema na Nova Babilônia você dizer que ama Jesus e reconhecer a Jesus. O problema começa a acontecer quando eu e você começamos a dizer que Jesus é um único meio de salvação e de autoridade. Aí nós começamos a viver o nosso drama. É quando nós começamos a dizer que Jesus é a fonte de toda a autoridade e a fonte de toda a salvação. Então, o espírito de Nabucodonosor, aquilo que imperava na Babilônia, do contexto de Daniel capítulo 3, de capítulo 2, continua acontecendo nos dias de hoje, porque você já nunca mais terá problema, pelo menos o que a gente imagina, em você dizer que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Você não terá mais problema. Você pode ir para a festa, levar seus filhinhos à festa dos seus amigos, e seus filhos vão dizer: não, eu sou cristão, eu amo Jesus. Você nunca mais terá problema. Mas como diz em Atos capítulo 4, verso 12, que diz assim: mas você terá, quando você começar a disser, que não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando você começar a dizer que só há esperança para o ser humano por meio de Jesus, então você vai começar a ter problemas. Então, quando você insistir que só Jesus estabelece as regras, diz o modo de vida do que é certo e errado, sobre questões do sexo, sobre questões de casamento, sobre questões de moralidade, de ética e de dinheiro, quando você começar a dizer que Jesus diz o que é certo e errado sobre como você vive a sua sexualidade, como você vive o seu casamento, como você lida com o seu dinheiro, aí as coisas mudam. E mudam completamente. Então, a nossa sociedade, por exemplo, ela diz assim: vocês cristãos podem se casar com quem vocês quiserem. Nós respeitamos o casamento conservador, tradicional. Nós respeitamos quando vocês casam homem e mulher. Nós não temos problemas com isso. Eu respeito que vocês entendam que a família e o casamento só é instituído por homem e mulher. Mas vocês não venham me dizer, porque nós respeitamos, olha o espírito de Nabucodonosor, nós respeitamos que vocês se casem homem e mulher, porque é isso que vocês acreditam, mas também não venham nos dizer que quando meu filho que quiser casar com outro menino, ou minha filha quiser casar com uma outra menina, vocês venham me dizer que isto é pecado, porque nós respeitamos o Deus de vocês. Vocês também têm que respeitar os nossos deuses. Nós nos reverenciamos a vocês, mas vocês também têm que se reverenciar a nós. Então, o que nós vemos na nossa cultura contemporânea é como vocês têm a ousadia, é isso que eles estão dizendo para nós, como vocês têm a ousadia de não se curvar, e de não entender, de não ser generoso, de não compreender as minhas preferências sexuais. Como é que vocês podem dizer que a minha posição, a posição de vocês é uma posição de Jesus e a minha não é? Como vocês podem afirmar isso? Gente, é o mesmo espírito babilônico, é o mesmo espírito de Nabucodonosor
que está em ação em nossos dias. Em ação em nossos dias. Eu não sei se você já leu, mas empresas cerimonialistas ou que realizam casamento, por exemplo, na América, elas, quando gentilmente negaram fazer casamentos homoafetivos, casamentos, tá? Porque não existe casamento homoafetivo, não existe constituição da familiar homossexual, porque isso é irreal, isso não existe. É o espírito de Nabucodonosor, é a Babilônia se estabelecendo. E aqui, eu não tenho meu papel de ser rude com ninguém, mas quero expor para vocês o que está acontecendo no nosso meio. Então, eu não sei se você já leu, eu já li algumas coisas sobre isso, que na América, empresas cerimonialistas que vão realizar casamentos e gentilmente dizem que, por não acreditarem nas convicções deles, de casamentos homoafetivos, ou isso, ou aquilo, eles se recusam a realizar a cerimônia nas suas empresas, nos seus salões de festas, e literalmente eles foram processados e fechados, literalmente. Por quê? Porque eles não se curvaram, porque eles não se prostraram. Então, a ideia e o pensamento do mundo, da sociedade babilônica, da sociedade contemporânea, é que os cristãos têm que manter as suas doutrinas no armário. O que eles querem é: nós reconhecemos os deuses de vocês, mas nós queremos que as doutrinas cristãs sejam postas nos armários. E é assim que muita gente tem entrado para a igreja cristã, e é assim que a gente tem o tempo todo pessoas que querem se tornar cristãs e dizem assim: eu aceito o Deus de vocês, mas desde que vocês não mexam na minha sexualidade, não mexam no modo como eu lido com o meu dinheiro, não mexam no modo como eu lido com o meu casamento, não mexam no modo como eu vivo. Não é assim que às vezes acontece? Quando pessoas entram dentro da nossa comunidade, dentro das igrejas estabelecidas, nas quais nós temos a nossa confessionalidade, e as pessoas entram para cá e começam a dizer: beleza, eu quero me tornar um cristão, eu quero me tornar um membro da IPB Atos, mas olha, eu só vou até aqui com vocês. O resto, vocês não podem se meter, porque afinal de contas, eu estou aceitando o Deus de vocês. Então vocês têm que aceitar os meus deuses, aquilo que eu acredito, as minhas convicções. Então, a nossa sociedade quer que nós mantenhamos as nossas doutrinas, as nossas crenças no armário. Que a gente não exponha mais, que a gente não fale mais. Por quê, gente? Por que eles querem que nós mantenhamos as nossas doutrinas no armário? Porque quando, ou no momento em que nós nos deixamos de nos curvar à imagem de Nabucodonosor, o que nos aguarda é a fornalha de fogo, é a fornalha ardente. Porque quando eu não me prostro mais, quando você, pai, não se prostra mais diante daquilo que seus filhos querem, então você vai entrar na fornalha de fogo. Eles vão te jogar. E é isso que a gente precisa entender. O espírito de Nabucodonosor, essa sociedade babilônica contemporânea que a gente vive, ela quer que nós tenhamos uma fé editada. Uma fé completamente editada. Então a nossa sociedade hoje é exatamente a mesma sociedade na era do Nabucodonosor. Como dizia Lloyd Jones, o ser humano não muda em tempo nenhum. O que muda é o modus operandi.
mas o ser humano, ele nunca deixa de ser o mesmo em todas as eras. Então o que a gente vê é isso. Então, o que nós temos hoje é pessoas querendo ser cristãos, desde que nós editemos a nossa fé para eles. E eu quero dizer, se você não é um cristão, e está começando a conhecer a nossa igreja, nós não vamos editar a nossa fé por causa de você. Nós queremos que vocês, porque nós entendemos que o caminho do nosso Deus é perfeito, que Ele é sábio, que Ele é amoroso, que Ele tem o melhor para o nosso dinheiro, que Ele tem o melhor para a nossa família, que Ele tem o melhor para os nossos filhos. Então nós vamos dizer para vocês que vocês não vão editar a nossa fé. Vocês precisam entrar aqui renunciando a tudo e abrindo mão do seu senhorio e deixando Deus ser Senhor da sua vida, completamente Senhor da sua vida. Eu não sei se você já ouviu falar ou já leu sobre um museu em Washington. É um museu onde fica a Bíblia, ou exibe a Bíblia de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele foi um dos líderes americanos, e a Bíblia dele, ele tem inúmeras páginas recortadas, tiradas. Por que ele fazia isso? Porque ele vivia sob a influência do pensamento iluminista, o pensamento academicista da época. Como funcionava o pensamento academicista da época? Eles achavam que a ética de Jesus era fantástica, a moralidade de Jesus era fantástica, mas por causa do academicismo, todo texto que envolvia milagres e ações sobrenaturais de Jesus na Bíblia, eles arrancavam, e foi isso que Thomas Jefferson fez. Todas as páginas que tinham milagres de Jesus, Jesus curando pessoas, Jesus libertando pessoas de demônios, Jesus transformando pessoas, a mulher do fluxo do sangue, coxos levantando, cegos sendo curados. Thomas Jefferson pega estas páginas e arranca uma a uma, e essa Bíblia está hoje, se você for um dia em Washington, você pode procurar no Museu Smithsonian e você vai ver em Washington essa Bíblia com as páginas arrancadas de Thomas Jefferson. Então, por quê? Porque na época, qualquer coisa que envolvia milagres era abolida por causa do pensamento iluminista. E eu acho incrível que hoje nós estamos um pouco meio que parecido com essas questões. Cristãos que não acreditam mais no que Deus pode fazer. É interessante isso, como a gente vive em parte isso. Então, deixa eu continuar, porque eu já fui no meu tempo, meu santo Deus. Que Thomas Jefferson, ele literalmente corta todas as passagens sobrenaturais do Novo Testamento, para que ele pudesse ter uma Bíblia tão somente com os ensinos éticos e morais de Jesus Cristo. Esse era o pensamento de Thomas Jefferson. Mas se hoje fosse lhe dado uma Bíblia a cada um de vocês, hoje alguns têm ainda em papel, mas se fosse lhe dado uma Bíblia em papel aqui a cada um de vocês, talvez alguns de vocês provavelmente cortaria os ensinamentos de Jesus sobre santidade. Tudo que envolve sexo fora do casamento, você rasgaria. Tudo que envolvesse mentira, você rasgaria. Tudo que envolvesse pornografia na internet, luxúria nas escrituras, você rasgaria.
tudo que envolvesse áreas de casamento, onde você tem que ser fiel à sua esposa e ao seu marido, você respeitar a liderança do seu esposo, ser uma bênção para o seu esposo, você rasgaria. Por que você faria isso? Porque esse é o nosso mundo contemporâneo. Mas eu sei que você não rasgaria os milagres de Jesus. As páginas que diz que Jesus pode te curar, te transformar, te libertar, você não rasgaria. Mas todas as páginas que dizem que você deve ser dizimista, generoso, santo, viver cada dia em fidelidade a Deus, eu tenho certeza que talvez alguns de vocês rasgariam estas páginas das Escrituras. E nós somos tendenciosos a isso. Não é comum que às vezes eu vejo nesta própria igreja pessoas curtindo páginas de relacionamentos homoafetivos. Como? Como? Como isso é possível? Estamos nos curvando diante dos deuses babilônicos? Como é possível nós curtirmos pessoas que estão em rebelião contra Deus? Talvez muitos de vocês cortariam, por exemplo, o sermão do monte inteiro. Amar, estender as mãos, dar a sua face, perdoar. Então, a nossa cultura vai dizer que é óbvio que é bom que a gente adore a Jesus. Não há mais nenhum cristão que não se preocupe com a nossa adoração. Eles acham legal os nossos cultos, eles acham legal as nossas músicas, eles acham legal a igreja descolada, bonitinha, com ar-condicionado, isso, aquilo. Ele vai, como que vocês são top, como que vocês são legais. Mas ele está dizendo para nós ao mesmo tempo, mas edite a fé de vocês, porque tem coisas de vocês, nas crenças de vocês, que vocês são bizonhos. E o que nós como igreja contemporânea estamos fazendo? Nós estamos editando a nossa fé. Nós estamos nos curvando aonde nós precisamos nos curvar. Estamos nos prostrando. Mas para o seguidor de Jesus, para o discípulo de Jesus, essa não é uma opção. Se Jesus, irmãos, meus amigos que estão aqui, se Jesus não é Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada na sua vida. Aprenda isso. Se Ele não é Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada na sua vida. Porque o que nós estamos tendo hoje, ultimamente, é pessoas que estão entrando nas comunidades cristãs, ou estão se tornando cristãos, que estão vindo do mundo babilônico, é que eles estão entrando na igreja como se estivesse alugando um carro. Não sei se você já alugou um carro alguma vez, mas quando você aluga um carro, você diz lá o que você quer. Você tem o seguro básico de um aluguel do carro, mas se você quiser um GPS, você paga, se você quiser outra coisa, você paga. Parece que as pessoas estão entrando nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, porque elas estão dizendo, os cristãos hoje estão mais maneiros. Eles editam a sua fé por causa da gente. Porque eles querem nos ter. E por eles quererem nos ter, então eles estão editando a fé deles, eles estão aceitando coisas que normalmente eles não aceitam. E é assim que eles estão vindo para as nossas igrejas. E por que nós estamos, e por essas igrejas estarem aceitando essas pessoas que querem que nós tenhamos uma fé editada, porque vem gente que entra nessas portas assim, ali, e
que realmente querem ter a sua vida completamente mudada por Jesus. Eu não tenho dúvida que talvez muitos de vocês estejam aqui, estão aqui hoje clamando: Senhor, muda-me completamente. Amém? Amém? Eu não tenho dúvida que muitos entram aqui e dizem assim: Senhor, transforma-me. Eu não consigo ser um marido mais assim, eu não consigo ser uma esposa mais desse jeito, eu não consigo ser um filho desse jeito, eu não quero viver dessa forma, eu quero viver uma vida digna, eu quero ser santo diante da tua presença, eu quero ser piedoso, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero amar a ti acima de todas as coisas. Existe muita gente assim ainda. Mas tem gente que entra aqui querendo que a gente edite a nossa fé. Eu quero ser crente, mas eu vou continuar transando com meu namorado ou com meu namorado. Eu quero ser crente, eu vou continuar negando, fazendo maracutaias no meu imposto de renda. Eu quero ser crente, mas eu vou continuar fazendo o que eu quiser. Eu vou continuar assistindo pornografia. Eu vou continuar traindo a minha esposa. Eu vou continuar não dando dízimos e ofertas, não sendo generoso. Eu vou continuar indo à igreja só ouvir aquilo que eu quero ouvir. Ah, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu li sobre uma estudante universitária, que ela disse que aceitou a Jesus como Salvador e planejava daqui a 1 ano ou 2 aceitá-la como Senhor. As pessoas que estão vindo da Babilônia estão querendo colocar Jesus em sinuca de bico. Eu te aceito como Nabucodonosor. Pô, eu reconheço teu Deus, mas eu vou planejar que você seja o Senhor da minha vida daqui a 2 anos. Meus irmãos, eu vou dizer de novo para vocês: ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é. Ou você está totalmente rendido a Ele, ou você está vivendo em rebelião contra Ele. É isso que diz as Escrituras. Então eu quero partir para o meu término e dizer para vocês que se Deus é o único Deus, e aqui antes de eu terminar, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vou pedir que os músicos ainda fiquem aí, depois eu chamo vocês. A igreja, a IPB Atos, não vai mudar para ter um monte de gente aqui. Nós amamos todos os pecadores. Nós amamos todas as gentes. Mas nós queremos que quando elas entrem aqui, nós vamos anunciar para elas que nós não vamos editar a nossa fé. Que nós vamos continuar anunciando o que Deus pensa sobre casamento. O que Deus pensa sobre identidade identitária, sobre ideologia de gênero. O que Deus pensa sobre dinheiro. O que Deus diz sobre pornografia, o que Deus diz sobre sexo fora do casamento, o que Deus fala sobre gente que vive uma fé como se ela não existisse. Nós não vamos editar, e é justo que nós digamos isso para cada pessoa não crente que entrar nesta igreja. Nós vamos dizer para nós: não vamos editar a nossa fé para que você fique conosco. Nós queremos que o que te atrai aqui seja o Deus gracioso da cruz, que pode perdoar todos os seus pecados, que pode transformar a sua vida, no mínimo sinal de você quebrantar-se diante dele, render-se completamente diante dele. Então, nós sabemos que o Deus da graça o perdoará e o transformará. Você pode chegar aqui do jeito que você quiser, mas nós temos um Deus que não vai permitir que você continue do jeito que você chegou. A cada dia Ele mudará você e o seu coração.
mudará o seu jeito de viver, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de entender sexualidade, o seu jeito de entender casamento, porque Ele é um Deus sábio, majestoso e glorioso. Então eu quero terminar que é covardia da igreja nós permitimos que pessoas entrem aqui e depois a gente dizer para elas o que nós acreditamos. A gente edita por um tempo, porque a gente é malandro. Nós não vamos fazer isso, e não fazemos isso. Em São José dos Campos, em Itaipuaçu e aqui a futura igreja que nós teremos, enquanto Deus nos permitir plantar. Então, gente, Daniel ficou de pé enquanto todos se curvaram, enquanto todo mundo se prostrou. Qual é o fantástico disso? É que o império babilônico todo soube que Daniel ficou de pé, que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. E eles foram jogados na fornalha. O império babilônico todo soube disso. Mas também o império todo também soube que quando eles foram jogados na fornalha, entrou na fornalha um outro homem. O quarto homem. O Deus dos cristãos. O Deus de Israel entrou com os seus servos. A IPB Atos continuará de pé diante desse mundo que se prostra a tudo e a todos. Nós não vamos ficar de pé porque nós somos uma igreja legalista ou moralista. Nós amamos a graça do Evangelho, mas nós vamos nos continuar de pé porque é assim o Evangelho. Não é porque somos melhores, não é porque nós somos uma igreja mais certinha, mas porque o mistério do Evangelho, Deus nos tem dado essa coragem. Coragem para plantar a igreja no meio de uma pandemia. Coragem de plantar uma igreja com poucos recursos. Porque parece que a história da Atos, se Deus não mudar, sempre parece que será assim. Que Deus faz grandes coisas em nosso meio, por meio de poucas pessoas. Eu espero que um dia isso mude. Mas parece que até agora não. Então, eu quero convidar você, aos pais, às mães que estão aqui, aos filhos, ponham-se de pé, rendam-se ao Senhor, rendam-se. Daniel e seus amigos ficaram de pé quando todos se curvaram, meus irmãos. Eu oro para que as nossas gerações futuras elas possam ver dos homens e mulheres, dos pais, das mães que estão aqui, a coragem de testemunhar, para que eles vejam o Deus dos nossos pais. Esses dias, eu orando pelos meus filhos, eu disse para eles em oração que o Deus do seu pai também seja o teu Deus. Que isso aconteça conosco. Que vocês queiram ser santos. Que esta igreja atraia muita gente. Mas gente que chegue aqui dizendo: eu quero mudar. Eu quero ter minha vida mudada. Obviamente nós sabemos que nem tudo vai se mudar de um dia para o outro. Deus vai paulatinamente transformando o nosso coração, mas Ele fará. Então, gente, o futuro dos nossos filhos, dessa geração que está vindo aí, está nas nossas mãos, dos pais e das mães, de continuarem de pé quando todo mundo está se prostrando. Vamos orar? Eu queria convidar você a se pôr de pé, se você entende do que eu estou falando.
quando nós formos distribuir os sacramentos, os elementos da ceia, pão e cálice, como diz as Sagradas Escrituras, este é o meu corpo que foi partido por vós, e este é o sangue da nova aliança que foi derramado por vós, por vocês. E não beberei deste fruto da videira até o dia que todos nós estivermos juntos. Esse é o nosso Deus da graça, que não editou a sua fé e foi para a cruz plenamente. Não negociou com os sacerdotes, com os pastores, com os religiosos. Não negociou nem com sua própria mãe, nem com seu próprio irmão. Ele se pôs de pé para que na cruz ele pudesse dizer para os cristãos que nós não editamos a nossa fé. Que nós, por mais que você queira dizer como Nabucodonosor, eu reconheci o Deus de vocês, agora vocês têm que reconhecer os nossos deuses. Jesus diz, não, só há um Deus em que os cristãos se prostram, se reverenciam. E quando todos os outros deuses deste mundo querer nos prostrar, vamos continuar como estamos neste exato momento, de pé. De pé. Ainda que sejamos jogados na fornalha de fogo. Vamos orar, Pai bondoso. Obrigado por estar com os meus irmãos nesta manhã. Que eles possam, Senhor, abrir mão e renunciar à sua rebelião. Que eles possam te clamar nesta manhã, que nós possamos te clamar nesta manhã. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Nós vamos nos colocar, nos pôr de pé, Senhor. Não por nossa força, nem por nossa ética, e não por nossa moralidade, mas porque o teu Filho foi para a cruz do Calvário, Senhor, de pé, sem se prostrar a este mundo. O que importava para ele é fazer a vontade do Pai. Que cada irmão ou irmã que for comer do pão e beber do cálice, cada um possa dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu quero te pedir, dizer para o Senhor, como pai, como mãe, como filho, me manterei de pé. Nós não vamos nos curvar. Santifica-me, Senhor. Santifica esta igreja, santifica o nosso coração. Santifica porque este mundo é mau, Senhor. Torna-nos, Senhor, fiéis a Ti, dia a dia, Senhor. Que hoje, que amanhã o Senhor esteja santificando e fidelizando o nosso coração, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.